Foi muito foda, né, Mauro? Porque, claro, tem um pouco da imaturidade de sempre estar na frente do placar e deixar o Mirassol empatar. Mas, porra, os moleques criaram, os moleques atacaram, os moleques chutaram de fora da área, coisa que às vezes a gente cobra do elenco principal. O golaço do Guilherme Gomes de fora da área. Foi uma atuação para fechar com chave de ouro o 9º título brasileiro do Flamengo, né, Mauro? Eu acho que foi assim, melhor que encomenda, né? Acho que o torcedor, quando viu que o Flamengo colocar um time cheio de garotos, né? Tinha só lá o Everton Araújo, né? Que jogou muito bem. O Michael, que aliás, você já falou bem, um desastre. Né? E o Alaciano também não fez bom jogo. E alguns jogadores incorporados ao time profissional, mas que não jogam. O caso do João Vitor, o goleiro, né? O Diogo Alves. Então foi, de fato, um jogo mais também festivo, né? Tinha uma pegada meio de amistoso, acho que o Mirassol também jogando mais solto. Acabou sendo, de fato, bem interessante, porque havia um receio de algumas pessoas, que até pertinente, né, de que pudesse tomar uma goleada, perder feio para o Mirassol. Não foi o que aconteceu. Eu acho que encerrou bem o ano e o Flamengo conseguiu. Eu acho que aí tem uma questão que eu estava até conversando com os colegas ontem. Quando o Palmeiras coloca o time reserva, o misto, quanto o Grêmio, e deixa os titulares em São Paulo, o Palmeiras ali praticamente ele joga a toalha do Campeonato Brasileiro. E aquilo foi tratado por parte da torcida, da imprensa. Não, é um truco do Abel Ferreira, ele vai levar o time mais inteiro para Lima. Não aconteceu nada em Lima. Zero. E ali ele permitiu ao Flamengo ampliar a sua vantagem, ficar mais próximo do título e ter o luxo de poder colocar o time reserva, de garotos, na verdade, ontem, e já rumar para jogar o Intercontinental Mundial de Clubes. Não fosse isso, o Flamengo teria que buscar um resultado hoje, talvez. Se o Palmeiras tivesse lutado até o fim, possivelmente o Flamengo teria que lutar até hoje e teria que fazer como o Botafogo, que jogou a última rodada e depois teve que viajar. O Flamengo já viajou antes do Cruz Azul, que ontem empatou e foi eliminado no Campeonato Mexicano, empate com o Tigres 1-1. Ele tinha que vencer o jogo, né? Foi eliminado, está viajando agora, né? O time mexicano. Enquanto o Flamengo já chegou, já está lá em Doha, já está tranquilo e tudo mais. Então, teve isso também, né? Além dos títulos, o Flamengo teve essa possibilidade, esse luxo de poder colocar um time de meninos ontem, e os garotos corresponderam além da expectativa, na minha opinião. Se perdesse o jogo ali de 2-0, 2-1, 3-1, seria normal. E comandaram o placar, como você bem observou, em 3 oportunidades. E, enquanto isso, os titulares já estão lá, tranquilos, preparando-se para enfrentar o Cruz Azul e tentar avançar nesse torneio, que, na minha opinião, também é meio que cereja do bolo. Eu não acho que... Acho que o importante, eu sempre digo isso há uns 20 anos. Para mim, o importante é ganhar a Libertadores e o Brasileiro. O Mundial de Clubes e tudo é uma situação muito circunstancial. Mas seria histórico, né, Mauro? Imagina o Flamengo ganhar um PSG da vida. Sim, é legal. Se acontecer, vai ser legal. Mas eu acho que os grandes objetivos, na minha opinião, já foram alcançados. Para mim, esse torneio sempre ele é um bônus. Porque é muito desigual. É muito desigual. E não vai ser fácil. Tá? Porque o PSG, primeiro, o PSG não está pensando nisso. Ele está lá com os compromissos dele na França, na Champions e tudo mais. Ele perdeu a liderança do Campeonato Francês, mas ele ali está numa competição que ele sabe que consegue administrar, né? Mas o jogo do PSG contra alguém, e pode ser o Flamengo, será no Catar. O Catar é o dono do PSG. O PSG pertence ao Estado do Catar, ao país. Não vai poder fazer feio na casa do Emir, né? Chegar lá e colocar time reserva, Luiz Henrique e tal. Eles vão ter que chegar lá para ganhar. Então, vai ser complexo. Não vai ser um negócio muito simples, não. Quem quer que seja o adversário, eu acho que o PSG vai levar bem a sério. Até porque já apanhou lá nos Estados Unidos do Chelsea, né? Então, precisa honrar ali a camisa, honrar o título. Mas eu acho que o importante... É legal poder jogar contra um time mexicano, quem sabe um time egípcio e depois o campeão da Europa. É uma oportunidade muito bacana. Mas acho que os grandes objetivos foram alcançados e de uma forma muito, digamos assim, consistente. De uma forma consistente e que deixou o Bruno Prado meio assustado, né? Quando eu falei aqui da declaração do BAP, que o BAP quer... Ah lá, o Piperno também. Também tá ficando... Eu não acho que é 1 milhão em reforço. Acho que é gastar um bilhão no departamento de futebol. É o custo do departamento. 1 bilhão em reforços, eu entendi dessa maneira. Você acha que não? Eu posso gastar 1 bilhão no futebol. Ou seja, se eu arrecado perto de 2, eu tenho que pagar impostos, salários, eu tenho que juntar dinheiro para construir um estádio, pelo menos é o plano dele, né? Foi o que foi dito lá atrás. Você acha que o estádio está nesse 1 bilhão aí? Não. Eu acho que assim, o custo do futebol atingiu 1 bilhão. Eu entendi dessa maneira. Entre contratações, entre jogadores que têm que ser pagos ainda. O Samuel Lino, você está pagando o Samuel Lino. Samuel Lino já soltou para 25 milhões. Que eram 22 milhões de euros e 1,5 milhão por cada título, por um título que ele conquistasse, brasileiro e Libertadores, durante todo o contrato.
ganhou 1,5 milhão, ganhou 1,5 milhão. Então já foi para 25, agora acabou. O custo final dele vai ser esse. Esse jogador está sendo pago. Você tem que pagar o Samuel Lino, você tem que pagar o Emerson Royal, você tem que pagar esses jogadores que foram contratados. Isso está no cronograma do fluxo de pagamento do Flamengo do ano que vem. E mais jogadores que sejam contratados, o custo do departamento, o salário novo do Arrascaeta e outras coisas. O salário novo do Felipe Luiz. Acho que tudo isso entra nessa conta. Eu entendi assim, eu posso gastar 1 bi numa temporada com o meu departamento de futebol. E não entendi que seja 1 bilhão em reforços. Aí é loucura, pelo amor de Deus. 1 bilhão em reforços, pô. Mas o Palmeiras gastou 700 milhões de reais. Não é tão longe. Concorda? Mas, assim, outra situação, eu acho, né? O Palmeiras, na verdade, eu acho que o Palmeiras chegou ao momento que ele assim, vendeu muito bem alguns jogadores. O Estevão foi o último, né? E precisou jogar uma cartada mais pesada, porque teve uma temporada muito ruim em 2024, né, que perdeu tudo. Praticamente só ganhou o Campeonato Paulista e partiu com tudo. E o Flamengo acho que nem precisa desses reforços todos, não tem necessidade. O elenco do Flamengo é forte. Foi preciso de centroavante, um goleiro para disputar a posição e um zagueiro. Basicamente é isso. São as posições carentes do elenco, né? E alguns jogadores que podem até ser negociados ali, você pode fazer negócio com alguns que tem um Vinha, tem um Michael. Os caras que têm mercado, e você pode negociar também. Mas eu entendi dessa maneira, 1 bilhão o custo do departamento, não 1 bi em reforços, não. Eu, pelo menos, compreendi dessa forma. Meia, Mauro, você não acha pro Arrascaeta? Mas não tem também substituto, né? O Carrascal foi contratado. Mas você acha que ele é substituto do Arrascaeta? O Carrascal que tem que pagar. Sim, o Carrascal ele veio para ser o cara que pode substituir o Arrascaeta. Só que ele ganhou a posição ali do lado direito, onde jogava o Gerson, e se impôs ali naturalmente e ganhou a posição. Mas na ausência do Arrascaeta, até já acontece nos jogos, agora mesmo. Sim. Entra o Luiz Araújo, o Carrascal vai jogar por dentro e o Luiz Araújo já está na direita. Ele já é esse cara, né? Já é o Carrascal. Eu acho que essas três são as posições que eles precisam contratar. Um goleiro que possa ser uma sombra para o Rossi, pelo menos, um zagueiro, e um atacante, né? Que só tem o Pedro, né? Já que o Juninho é outro que deve ser negociado. Esses caras não vão ficar, acho eu. E sobre essa questão do Flamengo, o Palmeiras, ele gastou 700 milhões de reais porque ele fez uma reformulação no elenco. Então, a própria torcida do Palmeiras, se acha que vai gastar de novo 700 milhões ano que vem, esquece, não vai. O Palmeiras ele vai voltar a fazer o que ele vinha fazendo antes, que é comprar, vai trazer 2, 3 jogadores, vai sair um, repõe, ou faltou um jogador aqui nessa posição, vamos buscar alguém aqui, está faltando, o cara que jogou nessa posição aqui esse ano não correspondeu, precisa trazer outro. Vai ser isso aí, o Palmeiras não vai mais fazer isso aí, pelo menos não nos próximos anos. O Palmeiras fez isso porque chegaram à conclusão de que tinha uma geração que estava acabando, que já estavam envelhecendo, que já não rendiam tanto e tinha que fazer um time novo. E esse ano de 2025 foi o primeiro ano do time novo do Palmeiras. E aí vai fazer mudanças, né? O Piperno lembra muito de 2023, né? Que o Palmeiras contratou o Arthur e o Richard Rios. 2 jogadores. E imagino que os próximos anos do Palmeiras serão assim. 2, 3 jogadores, um ajuste aqui, outro ali, aí vende um, tenta repor. Vai ser isso, porque o Palmeiras, o que ele fez agora foi reformular um elenco que ele já acreditava estar mais velho, estar já num momento final. E o Botafogo, que também gastou muito, aí me parece que é a filosofia mesmo do Botafogo de trabalho. Porque também saiu um monte de gente. Aquele time que foi campeão ano passado, não existe mais. Já acabou, foi todo mundo embora. E trouxe um monte de gente de novo. Agora não sei se o Textor vai continuar mandando, mas é mais isso, assim. O Palmeiras também não vai mais gastar. Ele gastou 700 milhões para formar um time para durar uns 5 anos. E aí ele vai ajustando ao longo desse tempo o que for necessário. E eu concordo com o Bruno, né? É difícil para essa molecada ter espaço no Flamengo ainda, porque é um elenco muito forte e que o presidente já disse que vai gastar mais. Vai gastar mais. Agora, como a gente vai falar de janela, tem que falar da do Palmeiras também, o Flamengo pode perder jogadores. Parece que o... Mauro, não sei se você concorda, mas eu li que o Carrascal já tem interesse da Premier League, que o Léo Ortiz tem interesse do exterior, que o próprio Samuel Lino já tem interesse também do exterior no Samuel Lino. Só para antes de passar para o Piperno, você acha que tem chance desses caras que chegaram agora saírem para propostas altas? Eu não acredito em nada dessas coisas. Nada. Eu acho impressionante assim como os empresários conseguem emplacar. Mas você viu também, né, essas notícias? Eu não acho de notícia. Isso é especulação. O companheiro Pedro Torres da ESPN, ele faz um trabalho excepcional nesse período do ano, que ele conta cada especulação do jogador do Flamengo e chega... É uma piada isso aí. Chega a 50, 60 nomes, Pedro. Começa agora e vai até... Chega a 50, 60 nomes de contratação e de saída.
Aí começa esse negócio, não, o Benfica quer o Samuel Lino, porque o Samuel tá ali do lado, agora o Benfica quer o Samuel Lino, custou 25 milhões. O Benfica não é um clube que fica botando 25, 30 milhões toda hora. Bateu recorde de investimento quando contratou agora o Richard Rios, né? Por volta de 30 milhões, né? O Benfica não é um clube que gasta... porque o Olympiacos, que é o Léo Pereira, o Olympiacos não faz investimentos assim tão altos também. Não são clubes assim que vão chegar e, olha, tá aqui, leva. E o Flamengo tem condições de resistir a assédio desse tipo de contratação, de tentativa. E assim, é engraçado, o time ganha o campeonato no dia seguinte... 7, 8 times da Europa querem contratar os jogadores. Como se o mundo estivesse olhando para o Campeonato Brasileiro. Não está, o mundo não olha para o Campeonato Brasileiro. O que acontece aqui não tem essa repercussão toda lá fora. Isso é mera constatação do óbvio. Né? Nem aqui na América do Sul repercute tanto. Não repercute tanto. Então, assim, eu não acredito em nada disso. Eu acho que os caras conseguem emplacar a maneira de você valorizar os seus jogadores, porque está no noticiário. Não, tem um time da Europa que quer contratar o fulano. Não que eles sejam maus jogadores, mas acho que não existe essa coisa automática. Ganhou um título hoje, amanhã todo mundo vai ser contratado por sei lá quem. Pode acontecer uma negociação, outro interesse, outro pode rolar, mas dessa forma eu acho, como se coloca, eu acho, assim... uma forçada de barra tremenda. Não acredito em nada até que chegue proposta. Que nem a história. Estava falando, não, que o Flamengo vai tentar o Griezmann. Não tem nada de Griezmann, gente. Não tem nada de Griezmann. Que Griezmann? O Flamengo vai virar um Atlético de Madrid. Da onde surgiu isso? Que o Flamengo contratar o Griezmann? Da onde surgiu isso? Assim, surge do nada. Aí vira debate. Não, que se contratar o Griezmann, como é que ele pode jogar? Pode jogar o Pinóia. Ele não vai ser contratado. Pelo menos nesse momento não existe nada. Não tem proposta. A temporada está em andamento. Sabe? Não tem cabimento. São as coisas assim que surgem... sei lá de onde, sabe? E é claro, né? Essa época do ano começa... Já tem jornalista que fala de mercado o ano inteiro, como se a janela não fechasse. Imagina agora quando vai terminando a temporada. Aí fica essa coisa doentia, né? E o torcedor gosta muito disso. Né? O torcedor gosta de ser enganado, na verdade, né? Tem muito torcedor que gosta de mentira, ele gosta de ser enganado, ele gosta das mentiras que muitos coleguinhas propagam aí à torta e à direito e fica ali naquela adrenalina das contratações. Mas eu, a priori, não acredito em nada, só quando aconteceu uma coisa concreta. Não, o Olympiacos chegou e fez a prova. Aí eu passo a acreditar. Enquanto tiver nessa coisa de que tal time está interessado, geralmente... Enquanto tiver nessa coisa de que tal time está interessado, geralmente é cascata. Você sabe que... que brasileiro é burro, né? Não é um povo lá dos mais inteligentes do mundo. Então você joga com... mas é verdade. A gente às vezes fala com... tem muito jeito, você tem que ir com muito tato para falar algumas verdades. Mas, enfim, o brasileiro não é um povo lá, né, dos mais inteligentes do mundo. Então você lança qualquer coisa, é a história do bilhete premiado. Tem trouxa que ainda compra. Veja, quando você fala, por exemplo, que o clube vai gastar 1 bilhão, é só o sujeito fazer a seguinte conta. Ora, se o clube está planejando arrecadar 2, como é que vai gastar metade disso só em contratação e um monte de custo fixo de despesa com outras aquisições que ele já fez e tal? Então, quer dizer, o dinheiro não vai caber, a não ser que o clube queira se endividar. E é óbvio que ele não quer fazer isso. Então, bobagem isso. Né? Sobre a questão de mercado, esses dias aqui, ontem, anteontem e tal, eu li uns posts aí, alguns perfis e tal, que, se eu não estou enganado, o Newcastle já estaria interessado em fazer uma proposta de equivalente a 100 milhões de euros pelo Alan do Palmeiras. Como é que o Alan, que aliás eu acho um ótimo jogador, foi subutilizado nessa temporada, como é que o Alan hoje, ele pode valer mais ou menos a soma do que custaram para os clubes da Espanha e da Inglaterra o Endrick mais o Estevão? Mas, agora, tem gente que acredita nesse tipo de asneira. Então, se eu olhar para o mercado, é óbvio que vão aparecer propostas para os principais jogadores, principalmente jogadores mais jovens, dos clubes importantes do Brasil. É natural que o Palmeiras receba alguma proposta pelo Alan, pelo Vitor Roque, pelo Flaco Lopes, que é jogador de seleção argentina, mas não quer dizer que vai vender amanhã, que serão propostas aí mirabolantes, né, das 1001 noites como essa. Então, é só as pessoas terem um pouco mais de juízo, um pouco mais de bom senso ao avaliar esse tipo de informação. E sobre essa questão que o Mauro também tratou, do Palmeiras ter jogado com o time reserva, o jogo lá contra o Grêmio, descartando o campeonato, eu acho muito lamentável que isso tenha acontecido. E falo sobre isso desde o final de julho, começo de agosto,
quando o Palmeiras poupou o time titular contra o Vitória para jogar contra o Corinthians pela Copa do Brasil. E na época eu falei muitas vezes isso. Da mesma forma que o Palmeiras, que reclama de um monte de coisa, deveria fazer uma autocrítica em relação ao pedido de mudança do jogo contra o Santos, marcado logo para o retorno pós-mundial. O Palmeiras jogaria contra o Santos 9 dias após a eliminação no Mundial. Por mais cansado que o time pudesse estar, seria muito mais preferível jogar naquela condição do que ter que espremer esse jogo no meio de data FIFA com o time praticamente inteiro convocado para várias seleções. Resultado, em vez de jogar com o time titular no pós-mundial, o Palmeiras jogou com o time praticamente reserva agora na data FIFA. Perdeu. Então tem que ser cobrado por isso. E aí culminou a cereja do bolo, esse jogo contra o Grêmio. Ora, o Palmeiras vai jogar contra o Grêmio no mesmo dia que o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. Não precisa ser o cara mais inteligente e brilhante do mundo para imaginar que, por circunstâncias muito especiais e peculiares, o jogo do Flamengo teria um componente de rivalidade tal muito maior até. O Atlético Mineiro não gosta do Flamengo e o Atlético Mineiro está cheio de jogadores que até outro dia eram do Palmeiras. Eles têm amigos. Ou o Rony não conversa com, sei lá, o Gustavo Gomes, ou o Murilo não conversa com o Dudu, Gabriel Menino e outros, que é o Scarpa. Então, é claro que o cara do Palmeiras vai ligar lá para o amigo dele que está no Galo, enfim, não dá mole para os caras. Mas não. Então, e aí o técnico do Palmeiras abre mão disso. Ou seja, o Palmeiras, por opções da comissão técnica e por um erro de planejamento no caso do jogo contra o Santos, o Palmeiras fez 3 jogos com o time reserva. Nesses 3 jogos ganhou um mísero ponto. Então, vai reclamar na cama que é lugar quente.